Mafei, tudo bem com vocês? Vamos lá! Estamos então no nosso terceiro vídeo sobre adaptações de jogos digitais, né, para que você realize aí em sua casa. E não podia faltar, né, um jogo clássico digital que é o Pac-Man. Né, esse jogo que ele é extremamente conhecido, foi um dos primeiros jogos, né, a se popularizar digitalmente aí, né, pelo mundo. E a gente criou uma adaptação simples para que você possa fazer na sua casa. Em primeiro lugar, eu vou falar para vocês sobre a montagem do tabuleiro, tá? Então, o que eu fiz? Eu marquei aqui no centro do tabuleiro, usei uma tampa maior de garrafa, marquei ele aqui para saber que era o centro. E a partir dele eu criei 4 ruas, né? 4 canais. 1, 2, 3, 4. Por que eu criei esses 4 canais? Porque uma das coisas legais que a gente via no jogo do tabuleiro, né, do jogo digital do Pac-Man, era que o tabuleiro era infinito. Porque ele conseguia passar de um lugar para outro, né? Ele conseguia dar continuidade, dando a impressão de que o jogo era efetivamente infinito, né, em termos de espaço. E aí, a partir desses 4 canais, eu criei outras 4 ruas, né, ou 4 canais também, que se interligam aqui por meio do jogo, tá certo? E aí eu criei um espaçamento para colocar as bolinhas, né, que seriam as pontuações que o Pac-Man come durante o jogo. Então eu fiz isso com folha de papel, viu, pessoal? Eu tinha folha amarela, que já caracteriza bem o jogo, mas se vocês quiserem fazer com pedrinha, grão de milho, que é uma outra forma também fácil de usar, que não precisa ficar montando, dá um certo trabalho fazer com uma folha de papel, viu, pessoal? Já aviso vocês. Mas existem muitas opções que você pode fazer, com grãozinho de feijão, enfim. E aí, lógico, você não precisa usar o mesmo espaçamento que eu. Se você quiser dividir na metade o número de bolinhas que você tem aqui, você pode ficar à vontade para fazer também. A única consequência é que isso vai mudar um pouquinho o tempo do seu jogo, né? As possibilidades de tempo do seu jogo. Além dessas bolinhas amarelas que eu coloquei aqui no jogo, eu também coloquei 2 bolinhas de cor diferente, uma da cor verde e uma da cor vermelha. Essas daqui serão aquelas famosas pontuações, né, especiais do jogo, que eram as frutas. E aí, qual é a regra que eu estabeleci para ela? Toda vez que o Pac-Man conseguir pegar uma dessas frutas, ele joga 2 vezes, tá certo? Então, essa é uma regra importante. E uma outra questão, toda vez, né, que a gente vai começar um jogo, quem vai posicionar essas frutas aqui no tabuleiro vai ser a pessoa que vai jogar com o fantasma e não com o Pac-Man. Já vou explicar que existem essas 2 possibilidades. Então, nesse caso, quem está organizando o jogo aqui é o fantasma. É a pessoa que vai desafiar o Pac-Man na rodada. Bom, agora que a gente já entendeu como é que funciona o tabuleiro, qual é o objetivo do jogo? É conseguir conquistar o maior número de bolinhas possível, né? Esse é o objetivo do jogo do Pac-Man também. Conseguir tirar todas, inclusive, se possível, do tabuleiro, sem ser pego pelo fantasma. Então aqui a gente tem a pecinha laranja que representa o Pac-Man e nós temos a pecinha azul que representa o fantasma. Como ele vai se movimentar, né? Como as peças vão se movimentar aqui pelo tabuleiro? Então, acho que vocês se lembram, né, desses 4 bastõezinhos aqui, né? Desses 4 cartões que a gente tem aqui, que foram importados de um jogo aí chamado Yuchinori, que é um jogo coreano, que foi trabalhado em alguns vídeos anteriores sobre jogos de tabuleiro. E eu estou usando ele porque eu não tenho um dado para poder jogar. Então, isso daqui vai servir. Como funciona a movimentação através do uso dos bastões? Então, se eu virar um bastão, né, um bastão com uma marcação para frente, eu ando uma casa. Se eu virar com 2, né, 2 para frente e 2 para trás, eu ando 2 casas. Se eu virar 3, ando 3 casas. Se eu virar 4, ando 4 casas. Eu ando 4 casas. E se eu virar todos para trás sem nenhuma marcação, eu ando 5 casas. Tá certo? Então essa é a forma com que as peças vão se locomover pelo tabuleiro. Tudo bem? Ah, mas o que são as casas então? Não está marcado. Então, nesse jogo a gente está usando as marcações das pontuações como uma casa. Então, por exemplo, se eu joguei e virei apenas uma, eu tenho direito a andar uma vez. Eu ando pegando uma bolinha, uma pontuação. E ela sai aqui do jogo. Tudo bem? Bom, então, só para a gente entender agora como é que funciona essa organização do jogo, né? Eu me movimento através do número que apareceu aqui, que virou aqui, tá certo? Bom, se fosse, né, simultâneo, o Pac-Man e o Fantasma jogando ao mesmo tempo,
né, um jogando e o outro alternado, e tirasse, por exemplo, Pac-Man joga 2 e o Fantasma joga 2, acaba o jogo na primeira rodada, não tem sentido. Então é preciso que o Pac-Man ganhe um tempo, né? Assim também é no jogo digital. Então para isso, as 3 primeiras rodadas do Pac-Man serão livres do Fantasma. Ele não entra no tabuleiro até que se complete 3 rodadas. Então vamos fazer as 3 primeiras, bem rapidinho? Olha lá. Jogamos aqui. Então no caso eu tirei 2 e eu escolho qual lugar eu vou, tá? Eu posso andar por qualquer canto do tabuleiro. Então eu vou andar para cá. 1, 2. Tirei essas 2 pontuações e paro no lugar onde deu 2. Vamos lá. De novo. Vou jogar mais uma vez. Mais uma vez, tirei 2. Ando 2, ó. 1, 2. Pego essas 2 pontuações para mim e parei. Ainda não passei para o outro lado do tabuleiro, tá? E agora, vamos para a terceira e última rodada, antes que o fantasma entre no jogo. Tirei 2, mais uma vez. Então eu vou vir aqui, 1, 2. Só que lembra que eu falei para vocês, ó, eu peguei uma bolinha vermelha. Isso me garante mais uma jogada. Então eu vou jogar antes do fantasma. Ele já está por aqui, ó. Antes do fantasma jogar. Tirei 1. Agora eu preciso decidir para onde eu vou. Se eu sei que o fantasma está bem aqui, eu não vou seguir na direção dele, né? Então eu vou tentar desviar o meu caminho. E ando uma pontuação, né, uma casinha para esse lado. Tirei, ela continua comigo. Ih, baguncei aqui. Só reorganizar. Só para a gente não perder aqui. Então está aqui. Isso acontece, viu, pessoal? As pecinhas elas são leves, por isso que eu falo, se vocês quiserem usar um grãozinho de feijão, ou alguma outra coisa que seja até um pouquinho mais pesado, dá mais certo, tá bom? Pronto, reorganizado, vamos lá. Então agora que o Pac-Man fez a sua jogada, né, é a vez do fantasma. E ele também tem a mesma dinâmica de jogo. Só que no caso aqui, eu tirei 1, né? Meu adversário tirou 1. Se o fantasma passar por uma casa, ele permanece naquele lugar, mas ele não leva consigo a pontuação. Ela permanece no jogo, porque é o objetivo do Pac-Man retirar as peças, né, as pontuações, e não do fantasma. Bom, e assim o jogo vai caminhando. Até que, em algum momento, ou o Pac-Man vai conseguir retirar todas as bolinhas do jogo e vai sair como vencedor, ou o fantasma vai encontrar o Pac-Man em alguma das casas, parando assim, né, a sua pontuação. E assim como no jogo digital, o que vai acontecer? Você deverá contar a pontuação para saber quantas bolinhas você conseguiu pegar antes de ser atingido pelo fantasma. E aí a gente recomenda o seguinte, que quem foi fantasma troque de lugar e na rodada seguinte seja o Pac-Man, para que vocês possam comparar a pontuação de vocês. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que façam aí na casa de vocês. Contem como ficou, né? Mostrem pra gente aí como é que ficou o tabuleiro de vocês também. Acho que vale muito a pena cada um montar o seu próprio tabuleiro, tá? E fazer as adaptações que achem necessárias aí para jogar em casa. Se você quiser, em vez de usar aqui os bastões, quiser usar um dado para fazer essas jogadas, fique à vontade, tá certo? A gente está aqui usando os recursos que nós tínhamos e tentando reaproveitar também daquelas outras atividades que nós já fizemos, tá bom? Semana que vem a gente vai retornar com mais, espero que vocês nos acompanhem. Tchau, tchau. Até a próxima.